Agradecer pelas ofertas. Coloque-se de pé. Estenda as mãos. Pai, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de poder ofertar. Que cada um destes recursos seja multiplicado em tuas mãos, em vidas salvas, em luzes acesas pelo mundo afora, levando a mensagem do Senhor, anunciando ao mundo que o Senhor Jesus está voltando para reinar sobre a terra gloriosamente. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração através das ofertas e dos dízimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar. Nós vamos assistir a um vídeo que fala um pouquinho sobre o ministério, sobre o chamado do ministério. E logo a seguir eu convido o pastor Jean para estar aqui dirigindo a mesa internacional, em que vamos ouvir a Margarete da Mata, representando Estados Unidos. E me parece que o Luciano ainda não chegou do Nepal. Não, né? O Luciano está aqui, com a Rebeca. E o pastor Jean estará convidando o Luciano, do Nepal, e Margarete. Então vamos assistir a este vídeo e logo a seguir, o pastor Jean. Antes, um minutinho. Eu quero falar que temos alimentação à venda na Praça da Fonte. E essa alimentação é de uma excelente fonte, alimento muito bom, preparado pela equipe aí do ministério. E a pastora Suzy está aguardando o pessoal que precisa fazer a reciclagem e conhecer sobre os Gideões Mirins. Então vamos ao vídeo. No mundo inteiro, pessoas têm sido convocadas para orar. E têm se prostrado em oração. São lábios que não se cansam, joelhos que se dobram, mãos que se erguem em adoração. Deus está alistando guerreiros para o seu exército. Eles irão preparar a vinda de Jesus. Você também está convocado. Aliste-se. Primeiro Congresso Internacional de Intercessão e Adoração, 24 horas diante do Senhor. Bem, nós gostaríamos de convidar para conversar conosco, né, nesse bate-papo descontraído, para a gente aprender um pouquinho mais dos seus respectivos países representados aqui. A Margarete, que está representando os Estados Unidos, e o Luciano também, que está representando o Nepal. Luciano, por favor. A pastora Ângela também vai estar com a gente aqui. Por favor, Margarete, a pastora Ângela aqui, Luciano do meu lado. Por favor, lá. Olhem o contraste. Luciano fica de pé, por favor. Margarete fica de pé. Quem é maior, Estados Unidos ou Nepal? Muito boa, né? A ilustração. Bem,
Nós estamos aqui esta noite com a intenção de conhecer aquilo que Deus está fazendo ao redor de todo mundo, através de homens e mulheres de Deus que oram, clamam e adoram a Deus nos lugares que Deus os tem plantado. Margarete é uma brasileira, né? Que está nos Estados Unidos já há quanto tempo, Margarete? Dessa vez 4 anos, mas eu morei lá antes, durante 7 anos. Então, nessa última temporada, você já está lá há 4 anos, em qual estado, cidade? O estado é Tennessee, a cidade é Johnson City. Já vamos saber um pouquinho sobre o que Deus tem feito ali no Tennessee, mas eu queria te perguntar para o Luciano, está há quanto tempo no Nepal, Luciano? Boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Estamos ali, outubro agora fez 6 anos casado. Já tinha morado lá antes, solteiro, mas casado agora 6 anos. A sua esposa é nepalesa Não, ou brasileira? brasileira. Muito bem. Você está em qual cidade do Nepal? Katmandu. Katmandu. Moro na capital, mas trabalho no Himalaia. Muito bom. Então, a gente pode observar aqui culturas completamente diferentes. E a gente queria, para vocês terem uma noção como que Deus trabalha de maneira diferente, independente da cultura, independente do que está sendo feito pelos governos desses respectivos países, nós sabemos que nos Estados Unidos o sistema de governo é presidencialista. Aliás, eles vão ter agora uma eleição que acontece na semana que vem, não é isso? Como é que está o papel da igreja cristã nos Estados Unidos? Lembrando que os Estados Unidos, eles foram construídos, embasados no Evangelho, nos princípios da Palavra de Deus. Como estão hoje os Estados Unidos? Os Estados Unidos hoje estão passando por uma crise, né, como todo mundo sabe, tanto crise natural, né, que são os furacões, e crise também econômica. E a igreja, eu acredito que ela precisa de se posicionar, porque ela que realmente vai porque os Estados Unidos está em julgamento de Deus. Isso é que a igreja, as pessoas estão estudando, que estudam mais a Bíblia, que entendem mais do que está acontecendo espiritualmente. Então, isso que está acontecendo nos Estados Unidos, porque o povo que não está com a igreja, o povo não se posiciona, sabe? A igreja está precisando de um avivamento, mas com julgamento é impossível ter o avivamento. Nós sabemos que os Estados Unidos, desde 2008, enfrentou uma crise, tem enfrentado também uma crise financeira muito grande. Semana passada, todos nós, eu creio que todos vocês puderam ver pela mídia, e muitos de nós tivemos a oportunidade de orar pelos Estados Unidos por causa do furacão Sandy, que já matou mais de, acho que 70 pessoas, parece. Os números não tenho atualizados aqui. Mas você sente que tudo que tem acontecido ali, Margarete, você tem notado à sua volta um quebrantamento maior? As pessoas têm se dobrado? É o contrário? Isso é muito triste, porque é hora de colocar o joelho no chão e orar. Porque nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia do país. Né? É muito importante. É muito importante sabermos que quando as coisas começam a acontecer na nação, ao nosso redor, nós temos de saber o nosso papel. E o papel da igreja é orar. É orar, buscar para que realmente haja um despertamento. O Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então é muito triste essa palavra que Margarete traz para nós, que ela não tem visto arrependimento nos Estados Unidos. Pelo contrário, os corações ainda endurecidos, não é, Margarete?
Os jovens, há igrejas avivadas. Existe a igreja, aquela que é firme, né? Mas hoje, as pessoas hoje lá, os jovens, eles não querem saber de Deus. Eles estão indo para outro caminho. E a nação nasceu consagrada a Deus. Então, é como se é consagrada e depois abandona, né? Então, Deus está chamando o povo de volta. E a igreja tem que entender isso, e que os cristãos, nosso papel lá é voltar para Deus e orar e arrepender, em nome de todos. Vale né? ressaltar aqui... Para isso que a gente tem esse ministério lá. Eu gostaria de orar para que esse ministério realmente começasse lá. Sim. Forte. E vale ressaltar aqui que há um remanescente fiel em todas as nações da Igreja de Jesus, não é? Sempre. Sim. A Igreja de Jesus, ela sempre está fiel e se mantém fiel em qualquer lugar do mundo. Quer ver um exemplo? Se a gente for dos Estados Unidos para o Nepal, hoje, qual é a representatividade, por exemplo, Luciano, da igreja cristã verdadeira? Não é a instituição simplesmente, porque nós sabemos que, não sei se é exatamente o caso do Nepal, você pode falar para a gente, mas há alguns países onde existe uma igreja estatal, onde o Estado tenta controlar a doutrina da igreja cristã, então ele acaba autorizando uma igreja estatal. Existe esse tipo de mentalidade lá no Nepal? E qual seria então a representatividade da igreja remanescente fiel no Nepal, Luciano? O Evangelho chegou no Nepal aproximadamente 55 anos atrás. 100 anos aproximadamente, o apóstolo dos pés sangrentos passou. Tem uma região no Himalaia que pega Índia, Nepal e Tibete. Ele passou nessa região, foi um homem que marcou, que foi muito usado por Deus. Mas, por não ter, às vezes, ter formado discípulos, ter deixado igrejas, era um grande evangelista, mas não deixou igrejas, então foi facilmente, desapareceu. E Deus usou americanos, outros missionários também ingleses, para que o evangelho chegasse lá pela primeira vez.